Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Facilite sua Mais vida. informações no box de informações. Gratidão profunda. 3. O pensamento, o pensador e a prisão do alto. 1. O pensador e o pensamento. Existe alguma relação entre o pensador e seu pensamento, ou existe apenas o pensamento e não um pensador? Se não há pensamentos, não há pensador. Quando você tem pensamentos, existe um pensador. Percebendo a impermanência dos pensamentos, o próprio pensamento cria o pensador que se dá permanência. Assim o pensamento cria o pensador. Então o pensador se estabelece como uma entidade permanente à parte dos pensamentos que estão sempre em estado de fluxo. Assim, o pensamento cria o pensador e não o contrário. O pensador não cria o pensamento, pois se não há pensamentos, não há pensador. O pensador separa-se de seu pai e tenta estabelecer uma relação entre o chamado permanente, que é o pensador criado pelo pensamento, e o impermanente ou transitório, que é o pensamento. Então, ambos são realmente transitórios. Persiga um pensamento completamente até o fim. Pense bem, sinta e descubra por si mesmo o que acontece. Você descobrirá que não há pensador algum. Pois, quando o pensamento cessa, o pensador não é. Pensamos que existem dois estados, como o pensador e o pensamento. Esses dois estados são fictícios, irreais. Há apenas pensamento, e o feixe de pensamento cria o eu, o pensador. 2. O pensamento é a resposta da memória armazenada, raça, grupo, família. O que entendemos por pensamento? Quando você acha? Obviamente, o pensamento é o resultado de uma resposta, neurológica ou psicológica, a resposta da memória armazenada. Existe a resposta imediata dos nervos a uma sensação, e existe a resposta psicológica da memória armazenada, a influência da raça, grupo, guru, família, tradição e assim por diante. Tudo isso você chama de pensamento. Sua vida. Então, o processo de pensamento é a resposta da memória, não é? Você não teria pensamentos se não tivesse memória, e a resposta da memória a uma certa experiência coloca o processo de pensamento em ação. 3. Qual é a origem do pensamento? Pode-se ver muito simplesmente que todo pensamento é uma reação ao passado, o passado sendo memória, conhecimento, experiência. Todo pensamento é o resultado do passado. O passado, que é o tempo, ontem e esse ontem estendendo-se indefinidamente no passado, é o que se considera tempo. O tempo como passado, o tempo como presente, o tempo como futuro. O tempo foi dividido nessas três partes, e o tempo é como um rio, fluindo. Nós nos dividimos nesses fragmentos, e nesses fragmentos o pensamento está preso. 4. A memória como pensamento tem seu lugar. Não estamos dizendo que o pensamento deve parar, pensamento tem uma função definida. Sem pensar, não poderíamos ir ao escritório, não saberíamos onde moramos, não seríamos capazes de funcionar. Mas se quisermos provocar uma revolução radical em toda a consciência, na própria estrutura do pensamento, devemos perceber que o pensamento, tendo construído esta sociedade, com toda a sua confusão, não pode resolvê-la. 5. O pensamento busca a segurança. O pensamento é a própria essência da segurança, e é isso que a mente mais burguesa quer: segurança, segurança em todos os níveis. Para provocar uma mudança total da consciência humana, o pensamento deve funcionar em um nível e não deve funcionar em outro nível. O pensamento deve funcionar naturalmente, normalmente em um nível, o nível cotidiano, fisicamente, tecnologicamente, com conhecimento, mas não deve transbordar para outro campo onde o pensamento não tem realidade alguma. Se eu não pensasse, não seria capaz de falar. Mas uma mudança radical dentro de mim como ser humano não pode ser provocada pelo pensamento, porque o pensamento só pode funcionar em relação ao conflito. O pensamento só pode gerar conflito. 6. Por que mudar? O homem viveu 2 milhões de anos ou mais, mas não resolveu o problema do sofrimento.
Ele está sempre dominado pela dor, tem a dor como sua sombra ou como sua companheira. Dor de perder alguém, tristeza por não poder realizar suas ambições, sua ganância, sua energia, tristeza da dor física, tristeza da ansiedade psicológica, tristeza da culpa, tristeza de esperança e desespero. Essa tem sido a sorte do homem. Esse tem sido o destino de todo ser humano. E ele sempre tentou resolver esse problema, acabar com o sofrimento dentro do campo da consciência, tentando evitá-lo, fugindo do sofrimento, suprimindo, identificando-se com algo maior do que ele, bebendo, mulheres, fazendo tudo para evitar essa ansiedade, essa dor, esse desespero, essa imensa solidão e tédio da vida que está sempre dentro desse campo de consciência, que é fruto do tempo. 7. A tristeza não pode ser encerrada através do pensamento. Assim, o homem sempre exerceu o pensamento como um meio de se livrar da tristeza pelo esforço correto, pelo pensamento correto, vivendo moralmente e assim por diante. O exercício do pensamento tem sido seu guia, pensamento com intelecto, e tudo mais. Mas o pensamento é o resultado do tempo, e o tempo é essa consciência. O que quer que você faça dentro do campo desta consciência, a tristeza nunca pode acabar. Se você vai ao templo, ou você toma para beber, ambos são a mesma coisa. Então, se há aprendizado, vê-se que através do pensamento não há possibilidade de mudança radical, mas haverá continuidade do sofrimento. Se alguém vê isso, então pode se mover em uma dimensão diferente. Estou usando a palavra ver no sentido não intelectualmente, não verbalmente, mas com uma compreensão total desse fato, o fato de que a tristeza não pode ser encerrada pelo pensamento. 8. Convivendo com o que é. Ou seja, é possível olhar para ele sem pensar. Isso não significa que você fique em branco, mas você olha para ele. E só é possível olhar quando não há sentido do eu interferindo no olhar. Você entende? Ou seja, há o fato de eu ser violento. E afastei de mim a ideia tola de não ser violento, pois isso é muito juvenil, muito absurdo e não tem sentido. O que é o fato? Que sou violento. E também vejo que lutar para se livrar dele, para fazer uma mudança nele, requer esforço, e que o próprio esforço que se exerce é parte da violência. E, no entanto, percebo que a violência deve ser completamente mudada, transformada, deve haver uma mutação nisso. Agora, como isso deve ser feito? Se você simplesmente deixar isso de lado porque esse assunto é muito difícil, você perderá um estado de vida extraordinário, existência sem esforço, e, portanto, uma vida da mais alta sensibilidade, que é a mais alta inteligência. E é apenas essa inteligência extraordinariamente elevada que pode descobrir os limites e a medida do tempo, e pode ir além disso. Você entende a pergunta, o problema? Até agora, usamos o ideal como meio ou como incentivo para nos livrarmos do que é, e isso gera contradição, hipocrisia, dureza, brutalidade. E se deixarmos de lado esse ideal, ficaremos com o fato. Então vemos que o fato deve ser alterado, e que deve ser alterado sem o menor atrito. Qualquer atrito, qualquer luta, qualquer esforço destrói a sensibilidade da mente e do coração. Então, o que se deve fazer? O que se passa a fazer é observar o fato sem qualquer tradução, interpretação, identificação, condenação, avaliação, apenas observar. 9. A natureza da observação. Você sabe, me disseram que um elétron, medido por um instrumento, se comporta de uma maneira que não pode ser medida no gráfico. Mas quando esse mesmo elétron é observado pelo olho humano através de um microscópio, essa mesma observação pela mente humana, através do microscópio, altera o comportamento desse elétron. Ou seja, o ser humano observando o elétron provoca no próprio elétron um comportamento diferente, e esse comportamento é diferente do comportamento quando a mente humana não o está observando. Quando você apenas observa o fato, então você verá que há um comportamento diferente, como ocorre quando o elétron é observado. Quando você olha para o fato sem qualquer pressão, então esse fato sofre uma mutação completa, uma mudança completa, sem esforço. 10. Solidão. Vivendo apenas na prisão de eu.
E há a tristeza da solidão. Não sei se você já esteve sozinho, quando de repente você percebe que não tem relação com ninguém. E essa solidão é uma forma de morte. Como dissemos, a morte não apenas quando a vida chega ao fim, mas quando não há resposta, não há saída. Isso também é uma forma de morte, estar na prisão de sua própria atividade autocentrada, interminavelmente. Quando você está preso em seus próprios pensamentos, em sua própria agonia, em suas próprias superstições, em sua rotina diária e mortal de hábito e negligência, isso também é morte, não apenas o fim do corpo. E como acabar com isso também é preciso descobrir. O fim da tristeza é possível. 11. Conhecimento. Então, acho que nossa investigação não deve ser para a solução de nossos problemas imediatos, mas sim para descobrir se a mente consciente e a mente inconsciente profunda na qual está armazenada toda a tradição, as memórias, a herança do conhecimento racial, se tudo isso pode ser colocado à parte, de lado. Acho que isso só pode ser feito se a mente for capaz de estar consciente sem qualquer senso de exigência, sem qualquer pressão, apenas estar consciente. Acho que é uma das coisas mais difíceis estar tão consciente porque estamos presos no problema imediato e em sua solução imediata, e por isso nossas vidas são muito superficiais. 12. Pensamento e consciência corretos. Pensamento correto e pensamento correto são dois estados diferentes. O pensamento correto é meramente uma conformidade a um padrão, a um sistema. O pensamento correto é estático, envolve o atrito constante da escolha. Pensamento correto ou pensamento verdadeiro deve ser descoberto. Não pode ser aprendido. Não pode ser praticado. O pensamento correto é um movimento de autoconhecimento de momento a momento. Esse movimento de autoconhecimento existe na consciência da relação. O pensamento correto só pode surgir quando a consciência de cada pensamento e sentimento, a consciência não apenas de um grupo particular de pensamentos e sentimentos, mas de todos os pensamentos e sentimentos. 13. O pensamento nunca pode ser livre. Portanto, devemos entender muito claramente que nosso pensamento é a resposta da memória, e a memória é mecanicista. O conhecimento é sempre incompleto, e todo pensamento nascido do conhecimento é limitado, parcial, nunca livre. Portanto, não há liberdade de pensamento. Mas podemos começar a descobrir uma liberdade que não é um processo de pensamento, e na qual a mente está simplesmente consciente de todos os seus conflitos e de todas as influências que a atingem.